acompanham também pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Para nossos recadinhos, né, só para a gente iniciar, lembrando que a nossa casa oferece palestras e tratamento com passe todos os dias. E os horários da nossa programação fica aqui fixado no nosso quadro de avisos e também no nosso site, tá? Então, quem quiser, só tá dando uma olhadinha lá. Aí, lembrando que na nossa área social, né, a gente tem um atendimento a 80 famílias cadastradas, além do trabalho com moradores de rua todos os sábados, às 14h30. Então, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho, é sempre muito bem-vindo a colaboração, né, para a gente poder estar formando a cesta básica. E aí, para esse mês de julho agora, estamos precisando praticamente de tudo, né? Mas, em especial, arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, desde já, a gente agradece muito quem vem sempre colaborando e quem puder também, desde já, nosso muito obrigada. Bom, então vamos dando início, né? Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Ti agradecemos pela oportunidade da vida. Gratidão, Pai, pela nossa saúde, pelos nossos lares, nossos familiares, pelos nossos trabalhos e pela oportunidade de a cada novo início de uma semana, aqui estarmos no encontro de amigos queridos dos planos terreno e espiritual, que sempre nos recebem com amor e carinho, renovando nossas energias, nos trazendo palavras de consolo e mais ensinamentos. Que sigamos sempre inspirados pelo Teu amor, Pai, envolvidos na Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Raquelzinha, qual é o tema? Hoje a Raquel vai conversar conosco sobre viver conscientemente. Por favor, seja muito bem-vinda. Gente, bom dia a todos. Bom dia àqueles também que nos acompanham pela internet, onde nós nos encontramos todos os domingos para que possamos bater um papo, né? Que essa é a intenção, para que não sejamos assim tão rígidos, tão ríspidos conosco mesmos, porque à medida que nós conversamos, dialogamos, que foi assim que o Mestre Jesus nos ensinou, através do diálogo, nós aprendemos. E nós vamos fazendo aquelas mudanças dentro de nós imperceptivelmente. Porque a mudança, ela tem que ser sutil. Nós não acreditamos naquela mudança brusca, aquela mudança repentina, que ela não é real. Porque nós, como seres que evoluímos constantemente e temos nosso ritmo, e cada um tem o seu, nós vamos construindo a nossa evolução, o nosso progresso, à medida que nós vamos assimilando. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é estudar, e outra maior ainda é assimilar. Quando nós lemos, nós simplesmente passamos os olhos. Quando nós estudamos, nós gravamos, às vezes até decoramos. Quando nós assimilamos, nós introduzimos aquele ensinamento em nós. E todo ensinamento, quando ele se enraiza em nosso íntimo, ele traz a mudança. Traz a mudança de pensamentos, a mudança de sentimentos e, consequentemente, a mudança de atitudes. Aí sim, aí nós podemos dizer que mudamos. E o texto de hoje é um texto extraído da redação do programa Momento Espírita, que tem como título Viver Conscientemente. Uma coisa é viver, outra coisa é existir. É totalmente diferente. Viver, qualquer ser vivo tem traz em sua essência, não é? Essa condição. Então, o mineral vive, o vegetal vive, o animal vive e nós, seres humanos, vivemos. Existir é diferente. Passa para uma outra etapa da vivência, do ser vivo. E o mineral, o vegetal e o animal, ele vive,
existe, é diferente. Mas como é que nós chegamos a essa conclusão? É fácil, nós vamos rever um pouco a história para chegar à base. A base, acreditamos que não seja bem essa, mas onde há um marco inicial para que possamos chegar até os estudos de hoje em relação a esse assunto. René Descartes, um filósofo matemático francês, ele viveu pouco, ele viveu 54 anos só. Ele nasceu em 1596 e desencarnou em 1650. E nesse pouco tempo de vida, ele era muito preocupado em reformular a metodologia do verdadeiro conhecimento. Então, ele viveu muito, sempre aflito, dinâmico, buscando essa questão do conhecimento do eu. Então, ele tinha tanto o lado filosófico como matemático. Isso é extraordinário, porque ele fazia as comparações pelos dois ângulos, tanto o ângulo da razão filosófica, como do ângulo do cálculo exato. E ele queria, através daí, reformular a questão da aflição humana em busca do seu verdadeiro eu. E ele chegou numa conclusão muito simples, depois de muito pensar, muitas dúvidas. Qual é a famosa e célebre frase de Descartes? Penso, logo existo. Então, se eu tenho dúvidas, é porque eu sou um ser pensante, constantemente em busca de uma resposta. Isso faz o quê? Com que eu tenha a consciência plena de que eu não somente passo pela vida vivendo, mas eu penso, eu existo. Eu tenho uma existência e, através dessa existência, eu tenho que me conscientizar do para que ela serve. Por que eu existo? Para que eu estou nesta existência? Então, ele partiu dessa base. E isso alastrou de uma forma tão extraordinária e impressionante na época, que foi o marco do movimento iluminista, né, que depois alastrou pelo mundo. Então, foi daí, a partir daí. E não parou mais. Aí os seres, nós, seres pensantes, começamos realmente a entrar numa verdadeira ebulição racional, que é onde nós não nos contentamos com pouco, nós queremos sempre mais. Aí nós já vamos entrar até na filosofia e metodologia kardeciana. Não é? O kardecismo nos traz isso. Kardec nos ensina a pensar. Kardec ele nos trouxe a fé raciocinada. Porque até então, as filosofias religiosas, elas eram dogmáticas. Eram impostas as ideias, as questões, as teses, as teorias, e eram aceitas, sem discussão. Kardec não aceitou isso. Por ser também uma criatura estudiosa, né, professor de várias matérias, ele estudava desde a parte filosófica até a parte totalmente exata, totalmente científica. Kardec não deixava por menos essa questão do racional. Então, ele achou totalmente descartada a possibilidade de alguém acreditar em algo sem parar para pensar o porquê. Vamos pensar. Por que eu acredito nisso? E assim surgiram as obras de Kardec. Tanto é que elas são em forma de perguntas e respostas. Porque Kardec ele acredita que toda pergunta tem que ter uma resposta. Até que os espíritos respondiam para ele. No livro dos espíritos, no livro dos médiuns, nós vemos várias questões, principalmente no livro dos espíritos, onde os espíritos respondem para Kardec que precisamos ter um pouco de paciência, que há perguntas que ainda nós não podemos arcar com a resposta. Não que elas não existam,
Existem as respostas. Nós é que não vamos arcar com o peso dessa resposta, porque a nossa condição ainda não permite que o desenrolar, o desenvolver do nosso raciocínio atinja a resposta que está lá na frente. Afinal, somos seres que ainda estamos em evolução. Nós ainda temos um vasto caminho a percorrer. Nós vamos aprendendo à medida do possível e à medida que a nossa caixinha cerebral comporte, não é? E a partir daí também, nós começamos a ter dúvidas, e são dúvidas positivas, dúvidas até positivas, que nós até conseguimos buscar a resposta. Por quê? Porque a maioria dessas respostas está em nós mesmos. Não é? Se nós formos parar para pensar, formos fazer uso de todo esse lado racional que nós temos, nós vamos encontrar a resposta. Afinal, somos indivíduos. Cada um de nós responde por si. Não adianta querermos pôr a culpa ou justificarmos algo em outro. Não, somos nós. Somos nós. Se não nesta, em outra existência, nós vamos buscar a resposta que nós precisamos, que nós queremos. Né? Não adianta, na maioria das vezes, procurarmos no externo. A resposta está no interno. Somos criaturas com condições evolutivas iguais e repletas. O que nós não conseguimos hoje, não nos compete mais aquela resposta do sou assim mesmo, vou ficar assim mesmo, acabou. Não, nós não conseguimos ainda. Calma, ainda, nós vamos conseguir. Eu vou conseguir saber. Eu vou conseguir essa resposta. Né? No patamar em que eu estou hoje, agora, pode ser que não, mas amanhã pode ser que eu consiga. É a questão do tempo. O tempo que nos impulsiona, né, a evolução, que mostra a nossa evolução, também traz esse fator da razão. Porque aquilo que nós raciocinamos não se perde. É algo que nós acrescentamos, não é perdido. Toda aquela construção que o nosso raciocínio fez sobre qualquer assunto, até hoje, nós não vamos esquecer. Não vai se perder. Nós vamos acrescentar. E assim nós somos como espíritos. Um acréscimo a cada dia. Isso faz parte da nossa evolução. Por isso que nós evoluímos a cada dia. Por isso que tudo aquilo que nós aprendemos, nós atingimos como condição espiritual, em crescimento, nós não perdemos nunca. Nunca. De encarnação a encarnação, nós vamos acrescentando. Nesta mesma encarnação, se nós nos dermos a oportunidade, nós já crescemos bastante. Aí é que vem a questão do viver. O viver é diferente. Isso tudo é existir. Viver é diferente. O viver é quando nós nos colocamos naquela posição cômoda. Quer dizer, eu sou assim. E a vida me leva. Isso é viver. A vida vai me levando. Só que a sabedoria divina, natural, que constitui essa vida plena e maravilhosa, nos impulsiona para aquilo que devemos fazer. Nós, como espíritos, nós temos basicamente e de forma igual para todos uma missão, que é a de evolução e a do crescimento. Isso é básico, divino. Isso é divino. Nós temos que crescer, temos. A maneira como nós vamos fazer isso depende de cada um de nós. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Aí entra o livre-arbítrio. Nós vivemos sob a condição da evolução. E é natural, não é aquela condição imposta. Não, você tem que. Não, é natural. Mas a maneira como nós vamos atingindo essa evolução é de cada um de nós. Nosso livre-arbítrio, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de existir e até de viver.
Porque tem uma parte de nós que vive, realmente vive, que são as questões automáticas, instintivas, que é comum a todo ser vivo. Todo ser vivo precisa do alimento, precisa da manutenção, precisa da sobrevivência, de meios de adquirir a sobrevivência. Isso é comum a todos. Do descanso. Isso é comum a todos. Então, isso faz parte do viver. Agora, existir faz com que nós busquemos a melhor forma disso tudo acontecer. Então, nós não precisamos passar por determinados sofrimentos, entre aspas, determinadas dores, para atingirmos a evolução. Isso vai do existir. À medida que eu existo, eu posso pensar e buscar uma forma melhor de vivenciar aquilo. Eu não preciso deixar a vida me levar automaticamente, mecanicamente, para viver aquela situação. Isso vai acontecer, de uma forma ou de outra. Porque o tempo não para. Um dia após o outro. Então, com certeza, nós vamos vivendo. Agora, existir, vivenciar aquela situação de uma forma melhor, depende de nós. Isso depende. Isso aí não adianta nós esperarmos que a mãe natureza faça isso por nós. Porque ela já fez muito. Já fez muito. Nós temos um cérebro, um raciocínio, a liberdade de agir. Nós temos a lei da justiça, a lei da misericórdia, que nos guia, que nos rege, para que possamos fazer o melhor, primeiramente por nós mesmos. Isso não é egoísmo, pensarmos desta forma. Isso é consciência. Porque, à medida que nós estivermos bem, nós vamos o que proporcionar ao nosso redor? O bem. Quando nós não estamos bem, nós não vamos contagiar ninguém com algo que seja satisfatório. Então, porque a questão do ninguém dá o que não tem. Nós temos que ter para dar. Então, nós temos que ter o melhor para nós. Eu tenho que estar bem para poder proporcionar o bem. Não é? Então, por mais que nós nos esforcemos, nós vamos atingir esse bem-estar, o benefício que nós procuramos, para, primeiramente, nós preservarmos o nosso íntimo. Primeiramente. E nós fazemos isso de forma automática. Porque todos querem a felicidade, todos querem a paz, todos querem aquele bem-estar íntimo. Todos querem. Mas como nós vamos procurar isso? Aquele que vive, ele vai procurar da seguinte forma. Ele não vai parar para pensar como é que eu vou buscar isso. Mas ele vai perguntar para o primeiro que estiver na frente dele. O que eu faço para melhorar? Ele nem parou para pensar o que ele pode fazer. Não, porque se ele parasse para pensar, ele buscasse as próprias condições, ele encontraria. Porque existe uma condição que também é básica a todo o espírito, mas nós não exercitamos essa condição, que é a força de vontade. Vontade nós temos, força de vontade é outra coisa. Não é? Então, nós temos que, em cima dessa vontade, colocarmos a força. E colocar a força dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque na força existe o quê? O próprio nome já diz. Nós vamos despender energia. Então, nós precisamos dar força. Colocar tudo aquilo que nós temos de mais forte em nós, em cima dessa vontade, para que ela se realize. Ela nos conduz a quê? A persistência. Persistência é uma coisa muito difícil, porque nós não temos tolerância, nós não temos calma para agirmos com persistência. A persistência, ela está aliada à determinação. Se nós agirmos de forma ansiosa, nós não seremos nem persistentes e nem determinados. Então, nós não vamos atingir aquilo que nós desejamos. Nós não vamos ter a força de vontade. A força de vontade vai se desmilinguir, acabou. Então,
Olha o caminho que nós temos que seguir, que dá um trabalho imenso. Dá trabalho. Mudar alguma coisa dá trabalho. Então, deixar como está é mais fácil, não é? Só que aí nós não estamos existindo, nós estamos vivendo. Nós vamos deixando. As coisas se resolverão por si só? Com certeza. Um dia, uma situação qualquer muda e automaticamente tudo se resolveu. Mas não contou com a nossa colaboração. Onde que está o nosso exercício da racionalidade, do livre-arbítrio e a nossa evolução? Ela não esteve presente, porque as coisas se resolveram automaticamente, naturalmente, e não com aquele esforço do indivíduo para que ela se resolvesse. E quando nós agimos, quando nós movemos a alavanca para irmos em busca da solução, seja lá do que for, ou de um caminho que nós temos que seguir para atingirmos um objetivo, nós evoluímos. Nós tiramos o pé do chão. E é isso que Jesus espera de nós. Ele nos ensinou isso o tempo todo. Ele nos deu tantas receitas disso. Basta abrirmos o Evangelho, é capítulo por capítulo. Nós vamos ver como proceder. E às vezes nós mesmos, nós cristãos espíritas, quantas vezes nós paramos e pensamos, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei por onde ir, qual o caminho que eu sigo? Não sei. É tão prático dizer não sei. Mas nós sabemos. Nós podemos não estar naquela hora focados, enxergando, é a questão da visão. Mas se nós pararmos, buscarmos em nós a condição para essa resolução, sejamos lúcidos, claros, conosco. Conosco, é um exercício individual, íntimo, de cada um. Nós vamos buscar. Porque à medida que nós mostramos essa vontade, nós vamos colocar a força no nosso pensamento, na nossa prece, na nossa oração, para buscarmos a solução, ela se aclara. Ela pode estar lá no fundo do nosso eu, mas ela emerge, ela vem à tona. E nós vamos utilizar. São recursos próprios. Aí, por vezes, nós não temos esses recursos próprios, mas se nós pedirmos com aquela força, com aquela vontade, determinação, os recursos aparecerão. Então, esses recursos, eles são muito sutis, às vezes. Nós não damos valor, nós deixamos com que ele escape. Nós não percebemos. Às vezes, é alguém que chega até nós com uma palavra, uma atitude, e faz com que a gente... peraí, é isso aí. Mas, às vezes, nós deixamos passar, nós não percebemos. Não é? É um momento do nosso dia a dia, é uma frase lida, é algo que nos chama atenção em uma notícia, em alguma atitude de alguém. Nós estamos atentos a isso. E, às vezes, é aí que está a resposta, é aí que está a solução, onde nós agregamos as nossas condições já adquiridas e temos a resposta para aquilo que nós buscamos. Então, não é tão difícil assim. Basta estarmos atentos, coisa que nós não estamos. Por quê? Porque nós vivemos, nós não existimos. Muito da nossa vida, alguns setores da nossa vida simplesmente vivem, eles não existem. É onde nós temos que nos dedicar um pouco mais às questões existenciais. Porque, como espíritos, cada um de nós tem uma parcela na evolução do universo. Olha que interessante. Pode parecer até contraditório quando nós dizemos assim, mas eu não sou mais do que um grão de areia no universo. Isso quando nós nos colocamos na questão comparativa da lei da igualdade. Porque perante Deus somos todos iguais. Mas isso por quê? Porque Deus não usa, aliás, de privilégios com ninguém. Somos todos iguais. Então, somos submetidos a essa lei de igualdade universal perante aos olhos divinos. Mas essa questão do somos todos iguais perante o Pai nos faz tão
extraordinariamente importantes, porque o Pai faz tudo por todos, da mesma forma. Tudo, e quando nós dizemos tudo, não é o tudo na nossa visão tão limitada de ser humano, e que se limita ainda mais quando estamos encarnados, porque nós sabemos que como espíritos desencarnados, nós temos uma visão muito mais ampla. Quando nós encarnamos, o nosso cérebro, a nossa caixa craniana, ela nos limita. Ela nos limita aos nossos verdadeiros potenciais. E precisa ser assim, porque senão atrapalharia muito a nossa existência atual. Senão nós sairíamos divagando por aí com questões de vidas passadas, vislumbrando já a vida futura, e atrapalharia muito a vida presente. E nós temos que ter foco no presente. Por isso que nós vivemos como que numa redoma, embora invisível, mas o nosso corpo físico ele se constitui de uma redoma que nos aprisiona no sentido positivo da palavra, nos aprisiona de uma certa forma para que nós possamos viver o hoje, a existência atual. Porque quando nós desencarnamos, nós temos uma visão mais abrangente. Não quer dizer que somos mais evoluídos, não, nada disso. É que nós não temos o limite da matéria. Então, enquanto nós vivemos sob esse limite físico, do corpo físico, o que já é uma misericórdia divina, porque Deus faz com que nós focamos a vida atual. Né? Aquela questão, poxa, você tem tão pouco para viver, essa vida aqui que você tem para viver é a sua. Cuide dela como se fosse uma preciosidade, que ela é uma preciosidade. É uma oportunidade entre bilhares. Porque encarnar é muito difícil. Desencarnar é muito fácil. Qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer momento, até, infelizmente, de livre e espontânea vontade. Mas encarnar não é assim. Não basta pedir, eu quero encarnar. Há todo um planejamento. O universo é organizado. Não é o que nós pensamos. Porque, como nós somos seres humanos desorganizados em muitas coisas, nós achamos que o universo também é uma bagunça. E não é bem assim. Para encarnar, existe todo um processo, todo um sistema. Tem que entrar na fila, pegar a senha, fazer por merecer. Vamos estudar seu caso. E assim nós vamos vivendo. Não é assim. Não é assim, eu quero. Então, quando é planejada uma reencarnação, ela tem uma série de tópicos e poréns que tem de uma forma ou de outra, serem cumpridos. Se não forem nesta, o que restou dessa vai ser jogada para a próxima. E vamos que vamos, é assim que o negócio funciona. Isso nos impulsiona ao quê? A existência e não a vivência. Porque dar conta de tudo isso, poder fazer com que nós realizemos todos esses processos de uma forma feliz, faz com que nós tenhamos que parar para pensar. Como é que nós vamos fazer? Porque a nossa vida, o planejamento da nossa vida reencarnatória, ela não vem num manual de instruções. Não é uma bula a ser seguida. Não é assim. Nós temos, vamos imaginando assim, não é para que nós possamos comparar dentro do que nós entendemos. Vamos imaginar uns tópicos. Ela vem em forma de tópicos. Olha, precisa ser feito isso, 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 isso. Desenvolva. Desenvolva a sua maneira. Com os conhecimentos que você tem, da forma como você sabe fazer. Vamos lá, estamos te ajudando. Aí, à medida que nós vamos fazendo, vamos mostrando aquela boa vontade, aquele positivismo. Não, eu vou dar conta, Nós vamos ter o quê? Ajuda. A ajuda está ali, está presente. Agora, à medida que nós vamos encostando o corpo, só para viver, né? Viver. Ai, eu estou cansada. Vai, né? Vai dar certo. Aí os nossos mentores lá estão cansados já, né? Cansados. Vamos, amigo, vamos que eu estou aqui. Vai, vamos lá.
Então, dá uma forcinha, né? Oferece a mão que nós não vemos. Nós não vemos, fazemos questão de passar por ela e não vê. Ó, o ombro está aqui. Não, a gente continua vivendo. Vivendo como se as coisas fossem automaticamente se resolver. Não é automaticamente que ela se resolve, é compulsoriamente. É que vai ter uma hora que, amigo, você não pode mais ficar nessa situação. Vamos. Agora é para valer. Só que aí a situação já está bem complicada. Aí nós culpamos Deus. Olha o que Deus fez comigo. Olha o fardo que eu tenho que carregar. Só que quando o fardo era leve, ele era tão leve que nós nem percebemos. Passamos por ele sem ver. Aí é lógico que ele foi ficando pesado. Você vai somando nesse fardo uma série de coisas, vai colocando nele um peso aqui, outro peso acolá, tem uma hora que a gente precisa de ajuda. Aí não vai ter jeito. Aí nós vamos passar a existir. E nós vamos ter que pensar como sair da situação. A ajuda permanece? Lógico, permanece sempre. Sempre. Isso nós não temos nem o que duvidar ou contestar. Mas é que há aquela ajuda onde nós poderíamos ter tirado um proveito maior, porque estávamos mais lúcidos, mais leves. A situação não precisava se complicar tanto. Aí nós aproveitamos aquela ajuda e saímos do foco da sofrência, né? Aí nós deixamos passar. Aí é lógico que nossos mentores, nossos anjos guardiães, os nossos amigos espirituais também vão ter que usar um pouco mais de esforço para nos ajudar, porque a situação complicou um pouquinho. Ajudar, eles ajudam, claro, mas vai despender esforço de ambas as partes. Precisava isso? Não, não precisava. Mas nós ainda agimos dessa forma. Vamos imaginar, vamos inverter um pouco os papéis. Quando nós formos espíritos evoluídos, sabe aqueles bem evoluídos, vamos colocar nessa situação, nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar. Qual a maneira que o espírito evoluído trabalha? É auxílio. Uma das maneiras é auxiliando aqueles irmãozinhos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em prol do progresso universal. Sempre. E em prol da felicidade, da harmonia de cada um. Porque quando todos estão felizes, né, a felicidade é plena e o universo progride. Então, é mais ou menos nisso que consiste o objetivo. Né? E ao espírito mais evoluído, ver um irmãozinho sofrer é doloroso. Né? Porque já é outra sensibilidade. Aquele espírito mais evoluído, ele sofre a dor do outro. Não precisa estar na mesma situação para sofrer. Ele não vai sofrer na mesma proporção. Ele sofre porque o outro sofre, mas não que ele vivencie o problema. É diferente, é como nós vamos nos colocar, por exemplo, como mães e pais, vendo a dor de um filho. É mais ou menos assim. Nós não passamos pela mesma dor, mas só o fato de vermos o sofrer, nós nos abalamos. É assim que age o espírito superior em relação a nós. Então, imaginemos nós lá evoluídos, né, vendo o sofrimento do outro. Nós queremos o quê? Que ele, o quanto antes, né, encontre a solução do seu problema com todos os subsídios que nós vamos proporcionando para que ele saia daquela situação. Quando nós vemos que a criatura está demorando, está com uma certa dificuldade de encontrar a solução, nós também nós iremos correr em busca de mais subsídios para acabar com aquele sofrimento dele. Então, nós vamos trabalhar em dobro, em prol daquele, né, que demorou para acordar, para ver o que precisava ser feito, para resolver o seu problema, enquanto outros estão precisando de nós também. É mais ou menos assim que funciona. Então, é a questão do vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, até em respeito àqueles que cooperam conosco. Tem essa questão. Gente, a questão da organização do universo. É mais ou menos assim que funciona. Cada um fazendo a sua parte, não sobrecarregando ao outro, porque ele não tem obrigação. O espírito evoluído, ele não age por obrigação, ele age por prazer.
Ele quer fazer aquilo. Ele quer. Né? É um dever para ele. Para ele se constitui um dever. Então, se nós abandonarmos tudo na nossa vivência, no viver, ao Deus dará, as coisas se resolverão. Um dia vai se resolver. Só que nós perdemos tempo. Tempo. Não aprendendo, não observando. Então, essa lição, ela é muito sutil. Ela é complexa. Mas faz com que paremos para raciocinar em cima de cada atitude nossa. Ou da próxima atitude que teremos. Porque durante o nosso dia, 24 horas, nós temos sempre a próxima atitude, a próxima ação, o próximo comportamento. Não é? Lembrando que não somos ninguém também para julgarmos a atitude do outro. Nós temos a nossa já para tomar conta. O que não é pouco, é muito, dá um trabalho imenso. Um trabalho muito grande. E para encerrarmos, o texto nos coloca como dois tipos de seres humanos que existem. Coloca assim, que existe o ser humano fisiológico e o ser humano psicológico. O ser humano fisiológico é aquele que vive da cintura para baixo, ele fala. É aquele que come, bebe, tem que repousar suas pernas porque estão cansadas, né? Fazem uso do sexo desenfreadamente. Reclamam porque vão trabalhar, porque eles vão trabalhar obrigados. Obrigado. É um fardo. Ele precisa. Né? Então, chegar a cada domingo à noite é um problema muito sério, porque segunda-feira começa todo o meu martírio de novo. E existe um homem psicológico, que é aquele que passa pelo crivo da razão tudo o que ele vai fazer. Até o que ele vai comer. Ele está com fome, mas ele vai pensar no que ele vai comer também. Não vai comer qualquer coisa, porque vai fazer mal. Então, ele vai comer aquilo que, além de satisfazer, vai fazer bem. Assim, com a alimentação, ele age. Ele vai descansar à medida em que ele estiver cansado. Ou então, ele vai se precaver de um cansaço. Isso é inteligência. Para que eu vou fazer isso de forma demasiada se depois eu vou ficar acabado? Não. É a questão de organizar até o meu desgaste físico, para que eu não fique debilitado. Esse é o homem psicológico. É aquele que faz do seu trabalho material um prazer. Ele sente naquele trabalho o seu crescimento em termos de ser humano. É onde ele aprende, ele absorve, ele cresce, ele evolui, ele tira proveito. Aquela questão, eu não estou nessa posição profissional por acaso. Eu estou porque é aqui que eu vou aprender e que eu vou transmitir o que eu sei. É a troca. Porque dentro do nosso âmbito profissional, existe a troca. Eu estou aprendendo, mas eu também estou passando adiante o que eu já aprendi. Então, poxa, amanhã é segunda-feira. Olha, estou eu lá interagindo com os meus colegas de trabalho. Ai, mas eu trabalho num ambiente. Mude o foco. Mude o foco, porque o nosso ambiente de trabalho somos nós também que fazemos. Não adianta culpar o chefe, não adianta culpar aquele colega ranzinza negativo, porque isso não vem ao caso para nós. Nós temos o nosso circuito energético girando ali, que nós somos os responsáveis por ele. Tá? E nós já tivemos vários exemplos disso, até dito aqui em palestras, nós temos esse exemplo no nosso dia a dia. Procure entrar no seu ambiente de trabalho de cara amarrada, fechada, sem falar com ninguém. Ninguém vai falar com você o dia todo também. Entre naquele bom dia. Bom dia, cheguei. Nossa, bom dia, tudo isso para quê também? Mas durante o dia, o gelo dos outros vão se quebrando. Vão se quebrando. Não é? Então, para quem me conhece um pouco, sabe, eu falo isso por experiência. Né? Eu sou a típica, bom dia, cheguei, oh, legal. Quando não me conhecem no ambiente de trabalho, é estranho. Demoram um pouco para se aproximar de mim.
Nossa, essa daí ri de tudo, está sempre de bem com a vida. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É que nós temos que favorecer o meio do trabalho em que nós vivemos. Né? E esse bom dia, para quem já me conhece, às vezes nem sou eu que dou o bom dia. Já vêm e dizem bom dia para mim, porque sabe que vão receber o bom dia também. Eu acho isso fundamental. Não é forçado. Para mim nunca foi, mas eu percebo que para algumas pessoas, no início era, agora já não é mais. Já não é mais. Né? Aí temos aquele hábito muito gostoso de passar pela mesa de alguém e deixar um bilhetinho carinhoso. Né? Passar por alguém, dar um beijo, dar um abraço. Gente, muda o dia de qualquer um. Muda o dia de qualquer um. A ponto de que o dia que isso não acontece, a pessoa te cobra. O que aconteceu? Você passou por mim e nem falou. Não, desculpa, é que eu estava com pressa, mas encarando. Então, nós fazemos tudo isso. É nós. É a essência do existir. Não é simplesmente viver. Ninguém está, seja onde for, por acaso. Todos nós temos um motivo, e que esse motivo seja consciente de cada momento da nossa existência. Que assim seja. Alguma pergunta? Algum comentário? Só uma dica aí. Bom dia. Oi, bom dia. Como se manter firme? Eu achei legal isso que você falou de a gente chegar no nosso trabalho e Legal. com aquela É legal. energia, mas daí tem sempre aqueles que Te olham acaba, assim, e ó, daí fala, nossa, acaba te colocando pra louco. você fica até meio pé da vida, né? Eu chego aqui legal, como que a gente consegue se manter firme, reto, sem deixar nada abalar? Ah, entendi. Então, vamos colocar assim na seguinte questão. Você entrou no seu ambiente de trabalho, ou num ambiente qualquer. Oi, bom dia, tudo bem? No seu... Aí tem aquele, né, que, nossa, você... Só se for para você, né? Às vezes não te fala, mas olha de um jeito e fica te olhando. Tipo, nossa, esse cara é louco, esquisito. Que negócio é esse? Você diz isso, não se abalar com isso. Problema dele que ele pense assim. Você entendeu? Reverta para ele um pensamento bom. Bom. Com o tempo você vai quebrar. Vai quebrar. Faça isso todo dia. Não deixe com que esse dia que ele não te respondeu, ou então ficou te olhando, ou respondeu bom dia, aquele bom dia por obrigação, te abale. Não, de forma alguma. Você vai se manter na sua atitude, que é a atitude correta, é a atitude cristã, é a atitude que vai trazer o benefício para a maioria. Entendeu? Porque às vezes, não entendi o que você está falando, porque às vezes, vamos supor que você esteja num ambiente com 100 pessoas. 99 vão te responder esse bom dia, te aplaudindo, bacana. Agora, aquele que nem te responder é que vai te abalar. Não deixe isso acontecer. Pense na maioria. Ou mesmo que seja o inverso, use o ainda. Eu ainda não contagiei a maioria, mas eu vou contagiar. Você entendeu? É um exercício para nós. É um exercício gostoso, porque você vai se mantendo no seu bom astral, no seu bom dia, entendeu? Não se contamine, não. Não se contamine, não. Agora, e aquela pessoa que às vezes está até assim, é uma pessoa meio retraída de você, vamos dizer que não seja uma criatura tão próxima, somente no ambiente profissional. Trabalha em outro setor, não é tão próximo a você. Com essa sua atitude, ele vai se aproximar. Vai ter uma oportunidade. Sabe a hora do cafezinho, a hora de uma confraternização? Poxa, lá o cara que diz bom dia todo dia, né? Então, só para te dar um exemplo, fechando isso, é muito interessante. Eu não sabia... Qual é o teu nome? Desculpa. Cido. Então, eu não sabia que na empresa onde eu trabalho, eu era vista da forma como eu sou. Eu não sabia. Nós tivemos algo muito positivo, sabe, gente? A empresa fez um site, né? E nesse site tem um link chamado Conhecendo Nossa Equipe. Então, teve um dia lá que todo mundo teve que ir com a roupa de festa, entendeu? Para tirar foto individual. Nós não sabíamos para que era. Era para sair no site. Só que assim, cada um que sai, que tem a foto
todo dia no site, tem detalhes sobre a pessoa, como a pessoa é. Né? Ela é assim, assim, ela faz isso, isso. Muito interessante, porque até pessoas que nós nem conhecíamos dentro da empresa, nós passamos a conhecer. Saber o que ela gosta, saber dos seus hobbies, como é sua família, eles colocaram. Aí, quando foi a minha vez, eu achei muito interessante, eu fui ler, né, lógico, né, o que colocaram a meu respeito. Assim, ela entra sempre sorrindo e não tem quem passe perto dela e não sorria. Eu falei, nossa, que bacana isso, eu achei sensacional. Esse passou a ser o meu slogan, né? Eu sorria. Tanto que eles me cobram. E aconteceu isso, Ciro. Até pessoas que nem me conheciam passaram a me conhecer. Chegando até mim, mas que negócio é esse? Como é que é? E quando já chegaram, eu já estava sorrindo, né? É por causa de... Pronto. Quebra um gelo, entendeu? É muito bacana. Foi uma iniciativa muito bacana de conhecimento e de contagiar positivamente. Tá? Júlia. Tudo. Sobre a pergunta do Cido, eu li esses dias uma frase do Dalai Lama. Não deixe que o comportamento dos outros afete a sua paz. Exata. E achei isso muito bacana, que tem a ver com o que o Cido está falando. Tem. E outro comentário que eu queria fazer na sua parte, que você falou da persistência. Há muito tempo eu li que a persistência é o caminho do êxito. Então, você persiste até o dia que você chegar no êxito. E a minha pergunta, o meu comentário, era mais no comecinho da sua palestra. Você falou que o que a gente aprende, a gente não esquece. Mas aí eu te pergunto, e naquele dia que você teve aquela atitude que, putz, eu não devia ter falado daquele jeito. Já respondeu. Ou eu não... Ou, putz, de novo eu fiz isso, sabe? Você está vendo, Júlia? Você já respondeu. Não tem aquele dia que você pensa, putz, eu fiz aquilo. Olha, mas você sabe que está errado. É porque você está usando o quê? O conhecimento que você tem. Justo. Porque se você não tivesse assimilado o conhecimento de que aquilo está errado, ia passar batido. Mas a gente não está, de certa forma, esquecendo naquele momento. Não, você não está... você está... Você usou o viver e o existir ao mesmo tempo. O seu impulso foi ter tido uma atitude não muito boa. Julia, isso é comum a todos, tá? Fique tranquila. Então, o seu impulso fez você ter atitude. Mas o seu existir, a sua consciência, o seu senso, fez com que brotasse o conhecimento que você já tem de que aquilo é errado. Isso é divino. Isso é divino. Porque tudo que brota em nós, assim, chega, não é? Que vem da consciência mesmo, é a moralidade, falando mais alto. Olha, eu fiz errado. Aí eu te pergunto, e a próxima atitude diante disso, qual é? Entendeu? Então, você já deu a resposta, é isso mesmo. Nós temos o conhecimento, sim. Tanto temos que ele brotou na hora certa para eu parar ali e não fazer de novo. Entendeu? Porque nós temos impulsos, nós somos movidos a sentimentos. E nem sempre nós temos sentimentos bons, infelizmente. Então, esses bons sentimentos, eles têm que estar à tona? Tem, mas nem sempre estão. É onde nós temos que colocar a nossa existência em prol da nossa evolução, para não cometermos erros e não ficarmos acumulando débitos para resgates futuros. Não é? Dói. Isso dói, não dói? É bom. Essa dor, ela é a dor positiva. Claro. Porque aquele, Júlia, que vive, que não está nem aí, não vai doer, não. Não vai doer. Ele vive. Uma hora ele vai existir. Deu para entender? Oi, Thalita. Oi, Tudo bem? Tudo. É só um comentário em cima do que ele A Thalita é cultura, viu, gente? Já falei isso para vocês. Fala, amor. Em relação ao que ele falou, né, o que você está falando, tem uma monge que ela ensina, uma palestra dela, ela fala assim, que ela fala muito de amor, né? A gente fala de amor, de respeito, aí ela diz assim, se em todas as relações humanas, em todo o ambiente que a gente chega, o primeiro pensamento que eu tiver em relação a você, eu desejo que você seja feliz. Você quebra qualquer barreira, mesmo sem um sorriso.
Entendeu? Não é? Então, assim, é muito importante sorrir. Mas, além do sorriso, é importante você emitir esse desejo, né? Porque, às vezes, você sorri para a pessoa, oi, bom dia. Pessoa, bom dia. Eu desejo que você seja feliz. Nem que você não fale, mas ela fala que é o primeiro sentimento que você tem que ter em relação a tudo, né? É você emitir essa energia de amor. Porque é o que quebra a barreira, né? Do mau humor, da tristeza. Aí você está falando disso, aí eu sempre lembro. Aí eu lembrei, eu quis repartir esse conhecimento que ela fala e eu achei... É difícil, né? Porque a gente não é tão evoluído, né? Então você fala, eu quero matar a pessoa, né? Mas tentar praticar isso, eu estou tentando, né? Então, Sim, isso é exercício. É muito bom, assim, Exercício. eu percebi que dá um... É isso. Então, ela fala que a gente deveria cultivar esse sentimento. Eu desejo que você seja feliz. Aí acaba tudo. Nossa, Thalita, que lindo, é verdade, gente. Então, né, para que nós possamos encerrar, né, Pati? Eu desejo que todos nós sejamos felizes. Um bom dia e uma boa semana a todos. Obrigada. Agora, juntos, envolvidos no amor do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, que essas energias agora os envolvam, os auxiliando na diminuição de suas dores, que possam restabelecer a sua saúde. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, que agora eles se sintam amparados, que eles se sintam amados e que eles possam ser sempre assistidos e atendidos em suas necessidades. Vibremos pelos nossos lares, levando toda essa luz, essa paz e esse amor a todos os cômodos e envolvendo a todos que conosco lá convivem. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos e que tenhamos uma semana com muita saúde, muita paz e harmonia e que sigamos vigilantes com nossos pensamentos e com nossas atitudes e que possamos dia a dia fazer o nosso melhor e sigamos firmes no propósito do trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus.